Bom dia para os que chegaram depois da abertura do culto. Que Deus nos abençoe. Não, eu não levei uma surra. Não, eu não estava chorando. Eu estou gripado mesmo. Por isso dessa minha voz diferente, mas que Deus nos dê a graça para que eu consiga nos conduzir na reflexão bíblica desta manhã. Meus amados irmãos, este é o tema da nossa série de Natal. Uma série em 4 partes, que começa hoje, abordando exatamente os 4 domingos do mês, até o Natal do mês de dezembro. Natividade. Deixa eu falar um pouquinho com você, antes mesmo de nós vermos o texto bíblico, sobre o tema dessa série e sobre esta palavra, natividade. Natividade significa literalmente nascimento. Usada com a inicial maiúscula, com o N maiúsculo, normalmente está se apontando para a festa do nascimento de Jesus. Então, natividade pode ser usado como sinônimo de nascimento na nossa língua, e com letra maiúscula normalmente aponta para Jesus, ou seja, o Natal. É uma palavra muito comum em países de língua espanhola. Eles usam o termo natividad. Eles não costumam usar a palavra Natal nessa época do ano. Embora essa palavra Natal também exista na língua espanhola, é muito comum você ouvir músicas ou cartões em espanhol usando essa expressão Navidad, né? Que é, ou Natividad, que é a ideia da palavra natividade em português, a ideia natalina. O meu desejo, quando Deus colocou no meu coração esse tema para essa série, obviamente não é mudar a nossa cultura, eu nem poderia fazer isso. E também não é porque eu não gosto da palavra Natal, muito pelo contrário. Mas o motivo de nós utilizarmos este nome é que eu acredito que se trata de uma palavra melhor do que Natal, no contexto natalino dos dias atuais. Porque, olha que interessante, embora a palavra Natal nos remeta também a nascimento em português, o seu uso é muito pequeno. O mais famoso uso da palavra Natal relacionado ao nascimento é aquele famoso exame que as mulheres fazem, que chama pré-natal. Eu creio que é a única exceção na nossa cultura em que essa palavra é usada assim de forma popular. Em geral, na nossa cultura, Natal é associado a uma festa de fim de ano. É isso. Uma festa, você pensa em Natal, você pensa final de ano, você pensa em família, você pensa em presentes, você pensa em boa comida. Desde que não tenha passas. Né? Aí é boa. Eu sei, tem gente que discorda de mim, não tem problema. Inclusive minha esposa. Já está ocorrendo uma tragédia familiar lá em casa, que o Benjamin, com menos de 1 ano e meio, ele já adora uva passas. Então, realmente, eu acho que os meus natais para o resto da vida, por parte de esposa e de filho, terá muita uva passa. Mas a gente costuma, eu sei, você é discípulo de Jesus, e você deve estar pensando assim, não, pastor, eu penso no nascimento de Jesus, mas você talvez. Em geral, quando não nós mesmos, a gente pensa em Natal e pensa nisso, reunir a família, festa, boa comida, momento gostoso. Nesse sentido, é que eu quero chamar a sua atenção que a palavra natividade, na nossa cultura, não nos lembra Natal desta forma. A palavra natividade nos traz mais essa ideia de nascimento. E é isso, nascimento, o que nós desejamos lembrar nessa época do ano. Tudo bem, não estou dizendo que é errado ou que é ruim lembrar desses outros aspectos dessa época do ano. Mas, em primeiro lugar, nós queremos lembrar do Natal. Não é ruim gostar de presentes, gostar de boa comida. Mas o mais importante é nós lembrarmos de um nascimento.
E a palavra natividade nos traz essa ideia. Então, nesta série, eu quero caminhar junto com você sobre esse tema. E porque natividade significa nascimento, os nossos subtemas, eles trabalham exatamente isso. O nascimento da esperança, o nascimento da alegria, domingo que vem. No outro domingo, dia 18, o nascimento de um novo homem. E no dia de Natal, no domingo, não às 10 da manhã, mas às 19 horas, nós estaremos reunidos aqui para celebrar ou para refletir sobre o nascimento da confiança. O que eu quero que você entenda nessa série é o seguinte: é com o nascimento de Jesus, somente com o nascimento de Jesus, que nasce a nossa esperança, a nossa alegria, um novo homem e a nossa confiança. E nós vamos abrir nossas celebrações de Natal em 2016, refletindo sobre o nascimento da esperança. Para isso, eu separei um trecho pequenininho das Escrituras. Nós vamos estudar o tempo todo 2 versos das Escrituras. Esses 2 versos estão em Gálatas 4. Eu me refiro aos versos de número 4 e aos versos de número 5 de Gálatas 4. E eu convido você a ler. Leia o que está na tela. Mas vamos orar. Senhor, tua palavra está aberta diante de nós. O Senhor colocou um tema no nosso coração para refletirmos. Estamos num mês muito especial de celebrações da sua natividade, celebrações natalinas. Abençoa-nos, ó Deus, a começar por este momento. Usa-nos para sermos teus instrumentos. Usa-me neste momento de forma especial, para que eu seja a tua voz ao meu coração e ao coração de todos que estiverem me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Chegamos no Natal. As casas já estão enfeitadas, os shoppings já estão enfeitados, nós já estamos programando esses eventos, tanto na igreja quanto nas nossas famílias, nas empresas. Tudo começa a apontar para o Natal. E esse texto, Paulo está dizendo à igreja dessa região, aos Gálatas, quem morava nessa região, que chegou a plenitude do tempo. Ele estava falando de um tempo passado. Ele estava contando a história, como nós hoje, em 2016, contamos essa história também. Agora eu quero chamar a sua atenção de que chegou o Natal, e o Natal ele chega na história da humanidade, no que a Bíblia chama da plenitude do tempo. Primeira coisa importante você entender é que a palavra tempo, que aparece aí, é a conhecida palavra usada por nós humanos, cronos. É o tempo cronológico. Você que é discípulo de Jesus há algum tempo sabe que em alguns momentos a palavra traduzida como tempo na Bíblia se refere a kairos, que traz um sentido mais de eternidade, ou como popularmente os cristãos conhecem, o tempo de Deus. Aqui não. Aqui não está falando que chegou a plenitude do tempo de Deus. Aqui está falando que chegou a plenitude do Cronos. Porque Natal está relacionado com a nossa humanidade. O que nós vamos falar nessa série, o que nós vamos falar quando lembramos do Natal, diz respeito ao ser humano. Se não fosse um problema na vida do ser humano, não existiria Natal. Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Mas porque é um problema relacionado ao nosso tempo, Deus envia o seu Filho, mas Ele envia na plenitude. E aí a palavra grega para plenitude aqui é pleroma. Pleroma significa
aquilo que é preenchido, aquilo que é completo. Isso me faz refletir algo muito importante nessa época do ano. Meus amados irmãos, não importa se foi ou não em dezembro. Não é esse o ponto. Ah, mas 25 de dezembro foi o imperador romano que adoravam ao Deus Sol. E aí os cristãos pegaram e começaram a adorar. Não importa. O que importa é que cristãos, desde sempre, desde Jesus, eles separaram um dia do ano, não se sabendo exatamente a data do nascimento de Jesus. Da Páscoa nós sabemos, do nascimento de Jesus não. Aprove a Deus separar um dia no ano. Agora, se dezembro ou não, não importa. O que é importante para nós é que foi no tempo certo. Foi na plenitude. Ou seja, pleroma. Tudo na história já havia se preenchido. Ah, não teria sido melhor se Jesus tivesse vindo antes? Absolutamente não. Ah, não seria melhor se Jesus tivesse vindo agora? Absolutamente não. Porque Deus sabe de todas as coisas e aquele era o momento. Era o pleroma, era a plenitude. Era um momento ideal para o Messias chegar à humanidade. Ser anunciado como Filho de Deus. Alguns anos depois morrer. 3 dias depois ressuscitar. E estar vivo aqui conosco nessa mesa, nesta manhã. É interessante porque, na perspectiva humana, aquele não era o melhor tempo. Aquela não era a plenitude do tempo. Na perspectiva humana, daqueles humanos que viviam naquela época em que Jesus veio, já tinha passado o tempo. Eles já não estavam aguentando mais, muitos já tinham desistido. Eu quero lembrar para você rapidamente o contexto. O contexto de muitos era de sofrimento. Pensa no povo judeu. Eles estavam sob o domínio romano. E quando nós lemos tanto o Antigo Testamento, a esperança deles de um novo rei, de um resgatador, de um salvador político, social, econômico. E aí eles se encontram sob uma ditadura. E uma ditadura imposta por países estrangeiros. Uma cultura que não era a cultura do povo de Israel, uma cultura que era grega. Literalmente oposta à cultura judaica, israelita. Eram momentos difíceis. Os seus líderes eram corruptos. Líderes em geral, na igreja, eram corruptos, nas sinagogas. Na política, na sociedade, nós vemos esse povo de Deus reclamando dos cobradores de impostos, que os assaltavam com seus impostos, cobravam muito mais. O próprio governo já tinha taxas altas, mas eles ainda extorquiam. Os imperadores, os governadores regionais, também homens injustos, uma sociedade corrupta, pessoas divididas, facções, divisões no campo político, era fariseu, era saduceu, era sei lá o quê. No campo social, não, eu não fecho com você, eu fecho com fulano. Isso não ocorre mais nos dias atuais. Em todas as áreas, as pessoas divididas e também uma característica cultural de pessoas hedonistas, ou seja, pessoas que só queriam saber do seu próprio prazer, da sua ganância, dos seus interesses, que não se pensava muito no próximo. Como que Deus manda o seu filho? Como dizer que essa era a plenitude do tempo? Como dizer que este era o momento da história em que tudo estava preenchido? Porque uma marca aquelas pessoas tinham. Elas não tinham esperança. Elas tinham perdido a esperança, porque a situação de suas vidas era uma situação como que de morte.
E meus amados irmãos, a plenitude do tempo que aparece aí neste verso é o nascimento desta esperança. O Natal, a natividade, foi o anúncio, a plenitude do tempo foi o anúncio de uma gravidez. A esperança iria nascer. É a mensagem da natividade. A esperança dos homens iria nascer. Num tempo em que não se tinha esperança, nasce uma esperança, ou há o anúncio do nascimento de uma esperança. Olha que curioso. Nós temos muitas esperanças, especialmente essa época do ano, hoje. Por exemplo, Natal se aproxima e a nossa esperança é de reunir a família. Quem tem familiares espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, essa esperança se torna ainda mais desejada. Será que vamos conseguir pessoas dos outros estados, dos outros países? É aquele sonho, aquela esperança que nós temos de harmonia, da família estar unida. Alguns, dependendo do teu ramo profissional, a esperança das férias, a esperança do descanso, né? Quem trabalha na área do magistério, em algumas outras áreas também. Para muitos, a esperança dos presentes. As crianças saíram, mas nós também somos crianças. A esperança dos brinquedos. Né? Essa época do ano, o que será que eu vou ganhar? Ou simplesmente a esperança das festas. Porque é gostoso, né? Festa, comida boa, amizades, parentes. Agora, boa parte das nossas esperanças nessa época do ano, elas são frustradas. A gente tem esperança em reunir a família, mas o que a gente encontra quando a família se reúne? Brigas. Ou é só na minha? Natal, família, união, harmonia, vamos todo mundo ligar a televisão, ver o jingle de Natal da Rede Globo, o jingle de Natal da Coca-Cola, que bonito. Mas o que ocorre nos corredores da casa é um criticando o outro, um fofocando o outro. Claro, não estou dizendo que isso sempre acontece, mas às vezes. Boa parte dessas esperanças são frustradas. Por exemplo, a esperança de descanso. E aí você fecha o mês mais cansado do que você estava o ano todo. A esperança de presentes, só que presentes nos decepcionam. Mesmo aqueles presentes que você desejava muito, fala assim, nossa, no Natal eu quero aquele aparelho, eu quero aquela roupa, eu quero aquilo que você desejava, que você tinha esperança de que ia te fazer feliz, e você ganha. Só que aí depois que você ganha, você fala, até que é legalzinho, mas eu pensava que fosse mais. Ou pior, né? Aquelas meias que você ganha no amigo secreto. Essas decepcionam mesmo. Né? Que não era o que você esperava. A animação também nas nossas festas. Elas podem até ser animadas, as nossas festas de fim de ano. Mas normalmente essa animação dura apenas algumas horas. Depois da festa, bate em nós algumas angústias, por diversos motivos. É como uma dose de alegria assim que acaba, é só naquele momento. E aí quando acaba, você fica ainda pior do que você estava antes. O que eu quero que você reflita é, por que isso acontece? Por que isso acontece? Quando eu olho para a Bíblia, eu começo a perceber que isso acontece porque nós criamos uma expectativa errada. Perceba, esperança diz respeito a algo que nós geramos uma expectativa de que vai acontecer. Isso é esperança. Agora, quando nós criamos uma expectativa errada, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos.
E por que que nós criamos uma expectativa errada nessa época do ano? Porque nós colocamos o foco em nós e em outras pessoas. A expectativa, a esperança de dar tudo certo depende de mim. A expectativa, a esperança de dar tudo certo depende da família, depende dos amigos, do colégio, do trabalho. Depende de estar tudo joinha na nossa vida. Se não estiver tudo joinha comigo e com outras pessoas, eu terei um péssimo final de ano, um péssimo Natal. E é aí que mora o nosso problema. Nós desejamos a nossa plenitude do tempo. O que eu quero dizer com isso? É aquela sensação de que a esperança é minha, é a nossa esperança. Frases do tipo, chega! Agora eu não aguento mais. Agora eu quero ser feliz. Nós sempre temos, desde a infância, o sonho de que o próximo Natal seja o melhor Natal de nossas vidas. Não temos? Eu queria que esse Natal fosse assim muito especial, como nunca foi. Mas perceba, gente, a gente quer que essa plenitude do tempo, ou seja, que tudo esteja preenchido, tudo esteja perfeito, colocando foco em nós. E nós estamos tratando aqui de algo extremamente profundo para a nossa reflexão. Porque este é o motivo de nós, mesmo nós, discípulos, banalizarmos o Natal como uma festa qualquer. Porque o Natal se aproxima e a gente pensa cada vez menos na natividade, no nascimento de Jesus, e cada vez mais nas nossas esperanças, nos nossos anseios, nas nossas expectativas. E isso nos frustra. E às vezes você já teve experiências tão frustradas nos últimos natais, que você já gera uma expectativa antecipada de frustração. E aí você começa a ter um sentimento de não desejar o Natal, de não gostar do Natal, de não gostar dessa época do ano. Qual é o problema? O foco sempre está em você. Sempre está em você ou em outras pessoas. Mas o Natal não é isso. O Natal é Deus enviou seu Filho. Como está aí no verso 4. O foco está em Jesus. O foco não está em nós. O foco não é nosso Natal. Para com esse negócio de nosso Natal, porque o Natal é de Jesus. É a sua natividade. É o nascimento da esperança. E eu vou te explicar por quê. Porque nós não temos esperança. O que eu quero dizer com isso? No sentido dela ser nossa. No sentido de nós produzirmos esperança por nós mesmos. Não temos. A nossa esperança está nele. Por isso que nós celebramos o Natal como um presente. Aliás, eu sei que muitos pregadores criticam. Eu acho mó barato esse negócio de Natal, troca de presentes. Pastor, mas isso não é uma data comercial. E as pessoas ficam gastando o que pode, o que não pode. Mas eu acho que isso traz um simbolismo para a nossa fé fantástico. Porque nós, desde que você lembre disso, nós estamos celebrando o maior presente que Deus nos deu. E como símbolo, o ano passado foi esse o tema, do nosso Natal, o presente de Deus, Jesus. E o maior símbolo que nós temos desse presente que Deus nos deu é nós presentearmos uns aos outros, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, porque nós somos irmãos, porque nós somos discípulos. Perfeitos? Não. Uns gostam de passas, outros não. Os natais vão ter sempre um
alguma picuinha, alguma fofoquinha. Não tem jeito, nós somos assim. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, a perspectiva de tudo muda. Até a troca de presentes. Eu te dou um presente, não para que você me dê um presente igual ou melhor. Eu te dou um presente lembrando do presente que Deus me deu, seu Filho Jesus Cristo. Eu recebo um presente, fica a dica, e não fico só feliz com você. Eu recebo o seu presente de Natal e eu lembro do presente que Jesus deu a mim e a você. Que ainda que você, no dia 24, toque a campanha da minha casa, com uma BMW enrolada assim num laço vermelho, e fala, pastor, é para o senhor. Ainda assim eu vou lembrar, mas Deus me deu um presente melhor. Mas isso não impede de você dar também, tá? A BMW. Pode ser branca. Gente, deixa eu tocar num tema que mexe com as nossas emoções, especialmente essa semana. Pergunte aos pais dos jogadores da Chapecoense qual o maior presente que eles poderiam ganhar neste Natal. Pergunte aos pais daqueles policiais que caíram do helicóptero há algumas semanas qual o maior presente que eles poderiam ganhar neste Natal. A resposta seria a vida dos seus filhos. Sem sombra de dúvida. Eu quero que você perceba uma coisa nessa natividade de 2016. Os maiores presentes que nós ganhamos são aqueles que proporcionam vida. Os maiores presentes. E o Natal é o nascimento desta esperança. De um presente que simboliza a vida. Por quê? O texto nos diz que o Natal ele tem um propósito. O Natal não é sem propósito. E aí está. A fim de, ou seja, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, e aí depois ele vai falar, a fim de redimir os que estavam sob a lei. A palavra redimir que eu sublinhei ali, é da palavra grega exogorazo. A gente com a voz rouca fica mais fácil falar grego, né, pastor Sandro? Porque o grego tem isso de arranhar a garganta, né? Exogorazo. Que significa literalmente resgatar. Agora olha que curioso, eu estudando sobre essa palavra, não é um resgatar qualquer. O significado mais profundo de exagorazo é resgatar do poder de outra pessoa, pelo pagamento de um preço. Uau! Exagorazo. Eu resgato você do poder, de um poder que te domina, pagando um preço por você. É isso que significa a palavra redimir que aparece aí. E meus amados irmãos, por que essas expressões de lei aparecem nesse texto? Porque toda a humanidade estava sob a lei. Então vamos lá, o que a lei dizia? Não está nesse texto aí, mas nós sabemos pela Bíblia. Como diz Arnaldo César Coelho, a regra era clara. A regra era mais ou menos assim. Eu estou me referindo aos textos de Gênesis, ao texto do Éden. O pessoal do discipulado está afiadinho nesse assunto. Abre aspas, Deus falando. Vocês têm direito a tudo que eu criei no universo. Mas jamais tentem ser como eu. Para o seu próprio bem. Porque
ser como eu não vai dar certo. Eu já estou avisando vocês, não tentem ser como eu. Eu sei o que é melhor para vocês. Vocês podem tudo, menos querer ser como eu. Porque se você tentar ser como eu, você se afastará de mim. E você sabe, eu sou a fonte da vida. Eu te dei vida, eu te criei do barro. Se você quiser ser como eu, você vai se afastar de mim. E se você se afastar de mim, porque eu sou a fonte da vida, consequentemente você vai conhecer o quê? A morte. Fecha aspas. A gente sabe o que aconteceu. O homem quis ser como Deus. Essa era a lei. Uma lei de amor. Não uma lei de, eu sou todo-poderoso, eu te criei, agora você faz o que eu mando. Não. Uma lei de amor, de quem nos deu o universo inteiro. Mas falou, não tentem ser como eu. Toda lei, quando infringida, gera uma condenação. A fim de redimir os que estavam sob a lei, significa que nós estávamos condenados. Deixa eu dar algum exemplo para vocês, alguns exemplos. Imagine você estar andando por Curitiba, e aí você entra no supermercado, você vê lá um sujeito, até de boa aparência, mas você olha assim para o pé dele, você vê uma tornozeleira com uma luzinha assim piscando. Uma tornozeleira eletrônica. Curitiba por causa da operação famosa que tem ocorrido naquela região, mas qualquer lugar do país. Se você encontra uma pessoa com uma tornozeleira, no tempo da Idade Média, né, seria uma pessoa com uma corrente e uma bola de ferro ou de concreto. E a pessoa ia ficar arrastando. Nos tempos atuais, uma tornozeleira eletrônica. Sabe o que simboliza aquilo ali? Você olhar para aquela pessoa, esse cara é condenado. Esse cara está condenado. Ou você está andando pela rua, 11 horas da noite, na região de Hortolândia, e você encontra um grupo de pessoas com uma camisa de um presídio. O que você ia pensar desse grupo de pessoas? São condenados. Aquelas roupas que identificam detentos. Ou você está andando na rodovia, aconteceu comigo recentemente, e você encontra um carro da casa de detenção na estrada. E aí você vê que tem uma escolta, né? Outro dia, foi muito curioso, que eu, na Luiz de Queiroz, passei por uma situação dessa, e aí o carro com as pessoas, né, condenadas estava na faixa da direita, da Luiz de Queiroz, mas a escolta ficava da frente na faixa da esquerda e a de trás na faixa da esquerda. E aí eu cheguei atrás deles e não tem como. Eu ia cortar os caras pela direita e passar do lado. Não. Aí fiquei ali, pianinho, papapá, até chegar na Anhanguera e conseguir desenvolver mais o percurso. Mas o que vem na nossa mente quando a gente vê situações assim? Ali estão pessoas que foram condenadas. Essa é a nossa situação. Todos nós estávamos sob a lei, ainda estamos em certo sentido. E todos nós condenados justamente. Porque não pensa assim, coitadinho daquele deputado, será que ele está com aquela tornozeleira de forma injusta? Porque aquele juiz, ele é perverso? Não. No nosso caso, condenados justamente. E o que eu quero chamar a sua atenção é que pessoas condenadas
normalmente perdem as esperanças. A esperança prevalece até o julgamento. A esperança prevalece. E advogado corre para lá, corre para cá. Quando chega a condenação, quando vai para o presídio, quando começa a cumprir a pena, normalmente se perde as esperanças. Essas pessoas se sentem abandonadas. E curioso, abandonadas até mesmo por seus familiares. E você sabe, estatisticamente, de quem uma pessoa condenada tem mais vergonha? Normalmente é do seu pai. Normalmente, daquele que o criou ou daquele que o criou como pai. Por quê? Porque ele sabe que ele decepcionou. Porque ele sabe que ele pisou na bola. É por isso que eu quero que você entenda, que eu entenda, que Natal significa nascimento, natividade. E é o nascimento dessa esperança de quem estava condenado, de quem estava com vergonha do seu pai. Mas ainda assim algo nasce, algo acontece. E se Natal é natividade, é nascimento, para nascer é necessário o quê? Uma mulher. É por isso que o texto diz que ele foi nascido de mulher. É nesse momento em que Maria entra na história. Maria entra na história na plenitude dos tempos. Dela, de Maria, nasce a esperança. Importante nós entendermos isso. Agora, por que era necessário Jesus ter sido nascido de mulher, como diz aí o texto de Gálatas? Porque o problema lá na criação, o problema nasceu do ser humano. O problema, tudo que Deus criou, joia, bom, inclusive o ser humano, o homem e a mulher. Mas de tudo que Deus criou, só uma espécie da criação trouxe problema, o ser humano. E para Deus resolver o problema do ser humano, presta atenção nisso. Ele, Deus, precisa nascer ser humano. Uau! Que implicações teológicas fantásticas, mas mais do que isso para as nossas vidas. Porque isso significa dizer, como o texto aí diz, que ele nasce de uma mulher. E ele nasce então debaixo da lei. Isto é, sob a mesma condenação dos nossos primeiros pais. A única diferença é que porque ele era Deus, embora nascendo ser humano, ele não tinha pecados. Então ele não estava condenado pelos seus pecados, porque ele era Deus. Mas de certa forma ele estava condenado como um representante dos seres humanos. Nasce ser humano. Ele faz isso por amor. Ele faz isso por amor. Há algumas semanas, 2 ou 3 semanas, nós estudamos uma minissérie aqui na igreja sobre a história de 2 filhos perdidos. Vocês lembram? Baseado na famosa parábola mais conhecida como a parábola do filho pródigo. E olha que curioso. Qual seria o melhor presente de Natal para aquele filho mais novo? O filho mais novo, só relembrando a história, é o que vai embora, gasta a herança do pai toda. Qual seria o melhor presente de Natal para aquele filho mais novo? Ser aceito novamente pelo pai. Ou, usando a palavra exagorazo aí, ser redimido pelo pai. Agora, isso era tão improvável que ele, o filho mais novo, não alimenta esta esperança. Ele não tem esperança de ser redimido, porque isso era muito improvável. E aí nós conhecemos a história. Ele tem um plano. Ele diz que se o pai
o visse, pelo menos como um empregado, não mais como um filho, ele já estava no lucro. Mas a esperança nasce quando o pai o recebe. O recebe de volta. O recebe como um filho. Isso significa reconciliação. Isso é Natal. Reconciliação de nós que estávamos condenados com Deus, o nosso Pai amoroso, que nunca desejou que nós nos desconectássemos dele. Mas ao perceber que por nossas próprias pernas nós jamais iríamos conseguir nos conectar a Ele novamente, Ele faz nascer aqui neste mundo que Ele criou a esperança de nós novamente nos conectarmos a Ele. Nós temos orfanato aqui em Santa Bárbara do Oeste? Deve ter, né? Eu não conheço. Conheço alguns asilos. Se você visitar um orfanato neste Natal, e se você levar muitos presentes para todas as crianças, sabe aquelas coisas de Natal? Você pode até gravar, quem sabe aparece no Luciano Huck e o seu nome será exaltado. Enfim, vai lá, leva os presentes, se veste Papai Noel, as crianças ficam alegres, felizes. E deixa eu dizer para você, isso é muito bom, será algo maravilhoso mesmo. Não estou menosprezando, não, com este meu comentário. Não, maravilhoso, as crianças receberem presentes, alegria, abraços, beijos. Mas, se você perguntar para aquelas crianças, ou pegue uma só, e pergunte assim: qual a maior esperança que você tem? Com as suas palavras, certamente aquelas crianças vão responder e você irá ouvir algo do tipo: ser adotado. Ser adotada. Você pode me trazer a coleção completa da Polly. Você pode me trazer a última bonequinha lá da Barbie. Você pode me trazer um Autorama, um videogame de última geração. Essas crianças vão ficar muito felizes com isso, vão ficar radiantes. Talvez será o melhor Natal da vida delas até aquele momento. Mas se você perguntar, qual a sua maior esperança? Elas vão dizer, sermos adotados. Termos um pai, termos uma mãe. Às vezes nós somos como essas crianças. Ficamos felizes em ganhar presentes, bênçãos. E às vezes perdemos a perspectiva do mais importante, é sermos adotados. Porque o texto diz aí no finalzinho, tudo isso aconteceu, o Natal aconteceu, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Não, Natal não são só presentes. Natal é o nascimento da esperança. É a natividade. Celebramos o Natal. Celebramos a natividade de Jesus. Os pais que estão me ouvindo, ter um filho é um presente. Estou vendo alguns aqui no colo. O meu deve estar por aí. É um presente. Tudo bem, não é um presente no sentido de que Deus nos deu. Não, é um presente no sentido de que Deus nos deu para a gente cuidar, mas eles continuam sendo dele. Ok? Mas é um presente, é uma dádiva ter um filho. Jesus foi um maravilhoso presente para Maria. Mas especialmente no caso de Jesus, nós não podemos esquecer que ele foi um presente para nós também.
nele, naquele bebezinho, naquela manjedoura, nasce a nossa esperança. A esperança de um mundo sem guerra. A esperança de um mundo, nesse contexto que nós vivemos essa semana no nosso país, a esperança de um mundo sem morte, sem acidentes, sem violência, sem egoísmo. No contexto das coisas que acontecem em Brasília, a esperança de um mundo sem ganância, a esperança de um mundo sem luta pelo poder. Mas, enquanto nós insistirmos que a esperança está em nós, que é o nosso Natal, nós vamos continuar nos desiludindo. É isso mesmo, concordou comigo. Nós vamos continuar sem entender. Sem entender por que pessoas morrem num avião, sem entender a corrupção em Brasília. E pior, nós vamos assistir isso tudo e vamos nos sentir impotentes. Sabe por que a sociedade fica... Por que isso acontece? Porque a sociedade põe o foco de tudo nela mesma. E acha que ela é como um super-herói. A esperança está em mim, deixa que eu resolvo. Aí acontecem essas coisas. Por que essas coisas acontecem? Porque você põe a esperança em você apenas. Por isso, minha última palavra. Eu quero que você perceba que o Natal, a natividade é algo que nós recebemos. Olha aí, está sublinhada a palavra. Não é algo que nós fazemos. Para que tudo isso aconteceu para que recebêssemos a adoção de filhos. Essa mesa e esses elementos da Santa Ceia representam o que Deus fez por nós. E esse texto diz: Deus enviou o seu Filho. Deus fez nascer em nós, o movimento de Deus. Deus fez nascer em nós a esperança. A esperança nele. A esperança de que nós podemos ser melhores nele. A esperança de um mundo melhor. Eu quero orar com você, pedindo que Deus nos ajude a compreender neste Natal de 2016 o significado desse nascimento da esperança, o significado da natividade de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, fazemos essa oração ouvindo o choro de um bebê. É extremamente simbólico e significativo para as nossas vidas. Porque o Senhor está dizendo para nós que a esperança nasceu. O Senhor está nos lembrando que nós estávamos condenados, mas agora temos vida, e vida em abundância. E o Senhor está nos dizendo, Pai, para nós olharmos menos para nós mesmos, menos para outras pessoas e olharmos mais para Ti. Porque, Senhor, Tu conheces o meu coração, e se eu olhar para o Marcelo, só para o Marcelo, eu perco as esperanças. Se eu olhar só para as pessoas no mundo, eu perco as esperanças. Ainda que possamos vislumbrar amor, dedicação,
respeito, tanto nas minhas ações como em outras pessoas, ainda assim, isso é um reflexo da criação do Senhor, mas é um reflexo que acaba sendo quase que apagado pela corrupção, pela ganância, pelos interesses próprios. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nesse dia 4 de dezembro a nos sintonizarmos ao verdadeiro significado do Natal e a darmos glórias ao Senhor e vivermos, ó Deus, de acordo com este presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado pelo nascimento de Jesus. Obrigado pela natividade. Obrigado pelo nascimento da esperança. Em nome de Cristo te agradecemos. Amém e amém.